Olá, eu sou José Carlos do projeto Inglês com Fonética. Bem, nesse vídeo nós vamos esclarecer a importância da pronúncia correta do inglês. Então você que está estudando ou pretende estudar inglês, fica comigo que nós temos boas notícias para você. Bem, vamos lá. A importância da pronúncia correta do inglês. Bem, como um vocabulário rico e conhecimento de regras gramaticais é que a maioria das pessoas vê como essencial para ser capaz de se comunicar em inglês. E quando há certamente alguma verdade nessas palavras, apesar de tudo, não há nenhuma dúvida que o conhecimento da estrutura e do material da língua é crucial na comunicação. A maioria deles definitivamente não pode ser aplicada a todas as situações. O conhecimento da fonética do inglês se torna fundamental. Ou seja, existe aquela máxima, né? Você tem que estudar gramática, só um vocabulário, ou o que você tem que estudar para que você seja fluente no inglês. Definitivamente você tem que aprofundar o seu conhecimento dentro da língua inglesa, através da fonética, os sons, aprender a escutar, a repetir, ou seja, isso que vai te dar a sua fluência. A gramática, as regras gramaticais são importantes, mas num passo seguinte, mais à frente, depois de você já ter aprendido a se comunicar em inglês ou iniciar a sua comunicação, você começa a colocar as regras gramaticais dentro do seu inglês. Então, nós costumamos dizer que a pronúncia correta é a base para a comunicação eficiente em inglês, como em qualquer outra língua. Sendo generalizada como o inglês desenvolveu um grande número de dialetos regionais, mas eles não devem importar muito para um falante não nativo, ou seja, para nós, que aprendemos o inglês puro. O que os falantes não nativos devem trabalhar é perder o sotaque das suas respectivas línguas maternas e praticar a pronúncia correta e autêntica do inglês. Bem, aqui entra uma questão muito interessante. Quando os americanos vêm para o Brasil, você vê que a maioria, ou quase todos eles, trazem o sotaque deles. Ou seja, você ouve eles falando, né? Os verbos eles não conjugam, ou seja, os pronomes, ou seja, você ouve eles falar totalmente errados. Por quê? Porque eles não aprenderam a pronúncia correta da língua, eles não aprenderam a fonética. Se eles tivessem se aprimorado ou visto a fonética do português e aplicado na fala do português, com certeza eles teriam uma pronúncia melhor. Então, esse erro que nós vemos aqui dos americanos e outras línguas que vêm para cá, outras pessoas que vêm para o Brasil falar, nós devemos nos ater e tentar solucionar isso no aprendizado do inglês. E a fonética, ela traz justamente esse conhecimento, o conhecimento para que você possa entender os sons da língua e falar corretamente para ser entendido. Então, a pronúncia adequada, qual a importância? A boa pronúncia requer articular as palavras corretamente. E esse é o principal tema do interesse em aulas de fonética. As outras coisas importantes a considerar são o volume, o tom da sua pronúncia, uma vez que a mensagem, a fim de devidamente transportada, precisa ser autossuficiente e devidamente tonificada. Ou seja, quando você dá o som, o tom na sua pronúncia. Então, você tem que aprender a comunicar-se, além de falar corretamente, ter a pronúncia adequada, você dar o tom à frase para que ela seja entendida de forma natural para quem está escutando. Então, nós sabemos isso, porque quando nós falamos e falamos num tom de um nivelamento só, fica aquela coisa robótica. Não tem expressão
de uma fala de uma pessoa, parece um robô falando. Então nós temos que aprender também, além da fonética, nós darmos esses tons, e a fonética obviamente vai te ajudar muito a entender os sons e as sílabas fortes dentro das palavras, ou seja, vai te ajudar e muito no entendimento. Bem, por fim, as dicas finais. É extrema importância a aquisição de uma nova língua, o estudo da fonética da língua, que vai preparar corretamente quanto aos sons dos fonemas e as combinações e as variações dos encontros vocálicos e consonantais, dando assim uma excelente base para se falar corretamente e ouvir, que é a base do aprendizado de qualquer nova língua. Bem, eu pessoalmente fui ver alguns vídeos de poliglotas. E o que eu atestei vendo esses vídeos? Que todos eles, obviamente, têm uma capacidade grande do aprendizado de uma nova língua, mas uma das coisas que foi muito interessante é que todos eles, primeiramente, eles foram estudar a fonética da língua. Quais são os sons da língua? Se você for, por exemplo, hoje estudar francês, se você for estudar o japonês, coreano, ou seja, qualquer língua que não seja próxima à nossa, o que acontece? Se você conhece os sons daquela língua, vai te facilitar em muito você aprender e ter essa aquisição dessa nova língua. Então nós defendemos muito a fonética da língua nesse sentido, no sentido em que você conhecendo os sons dessa língua, vai ficar muito mais fácil quando você for falar as palavras, for emendar palavras, formar frases, dar o sotaque necessário daquela língua e não apenas sair decorando palavras a bel prazer sem realmente ter treinado os sons daquela língua. Então eu te convido, dentro dessa ideia, você conhecer o nosso inglês com fonética, que se apega exatamente nesse ponto, no ponto em que você, aprendendo o inglês com fonética, ou seja, a fonética do inglês, você vai ter muito mais facilidade no falar e no escutar e entender essa nova língua. Então te vejo no curso ou numa próxima palestra. Um abraço e até mais!